Olá, alunos do sétimo ano. Dando continuidade ao nosso sistema de aulas gravadas, hoje estou aqui para falar de uma temática extremamente interessante dentro do nosso módulo. Aí você deve estar se perguntando, e qual é o nosso módulo, professor? Na aula anterior, eu falei sobre de maneira introdutória sobre a questão do trabalho. E ao longo das nossas aulas, nós refletimos sobre o trabalho como ação do homem e, claro, vimos o trabalho dentro do seu contexto histórico-filosófico. Então, na aula anterior, eu refleti com vocês a partir do contexto trabalhista do mundo moderno. É claro que antes que eu pudesse refletir sobre a questão trabalhista na era moderna, eu falei sobre a questão trabalhista em épocas anteriores. Então é uma sequência. Antiguidade, período medieval e era moderna. Principalmente após o estabelecimento do capitalismo como meio de produção ativo e efetivo na nossa sociedade. Hoje eu trago para vocês a possibilidade de uma análise relacionada à mulher no mercado de trabalho. E falar de mulher nesse campus é sempre polêmico. Aí você diz, por quê, professor? É sempre polêmico. Porque a nossa sociedade tem uma cultura encravada desde os tempos coloniais, no nosso caso do Brasil, uma cultura machista. O que significa dizer, a grosso modo, que essa cultura proporciona a inferiorização da mulher como ser capaz de contribuir na construção das relações trabalhistas. Ora, professor, do que o senhor está querendo dizer? Que a mulher é vista como um ser inferior por aqueles ou por aquelas pessoas que são machistas. Então, nós temos que refletir porque é algo extremamente atual. E nesse sentido, as mulheres estão representando cada vez mais o papel de chefes de famílias. E ser chefe de família significa incisão de rentabilidade. O que é isso, professor? Dinheiro para manutenção da família. Então, nos lares brasileiros está cada vez mais comum as famílias dependerem das mulheres, mas mesmo assim ainda se perdura a cultura machista, a qual continua aplicando essa diferenciabilidade entre homens e mulheres, embora ocupando as mesmas funções, as mulheres ganham 40% a menos do que os homens, mesmo executando as mesmas funções, ou seja, um engenheiro homem ganha mais do que uma engenheira mulher. Aí você diz, professor, isso é injusto. Eu também considero injusto. Contudo,
a cultura que predomina ainda é machista. Então nós temos como estudantes, temos que buscar equalizar os nossos conceitos com relação ao papel da mulher dentro do campo do trabalho. Ok, meus amigos? Professor, certo. E quando o senhor fala dessa questão da inferiorização da mulher por parte das pessoas machistas, está se referindo a quê especificamente? Bom, as mulheres não tinham direitos estabelecidos até a metade do século XX, quase. No Brasil, as mulheres vão ter e vão conquistar uma certa autonomia a partir da era Vargas, que vão ter direito a voto, vão estar inseridas dentro das medidas que vão beneficiar trabalhadores. Então, as mulheres não tinham direito até então. O que é que as mulheres tinham a fazer? Apenas obedecer e viver à sombra dos homens da família. Certo, professor? Então, quando é que nasce isso tudo? Aí você me acompanha aí na nossa leitura. Nossa cultura é predominantemente machista. Todo o contexto histórico confirma a existência de diferenças sociais entre homem e mulher, enfatizando a desvalorização feminina. O que eu já falei. Até meados do século XX, a mulher era inferiorizada, isenta de qualquer participação política e sujeita à tutela do pai, do irmão e depois do marido. Ou seja, para que submissão maior? A mulher viver sempre entre a tutela do pai, do irmão e depois do marido. Isso é o que significa, o que representa o sentimento de superioridade. E não tinha jeito. Ou você aceitava ou aceitava. Você que é mulher, você aceitava ou aceitava. Porque era toda a sociedade que funcionava dessa forma. Portanto, aquela história de mulher autônoma antes da metade do século XX era impensável. E as poucas que se aventuravam eram marginalizadas e não tinham espaço. Eu não estou dizendo aqui que não existiam exceções. Claro que existiam exceções. Contudo, eram marginalizadas pelo próprio sistema. Não tinham direito a nada, nem mesmo a educação dos filhos. Ela era simplesmente a sombra do esposo, rainha do lar, sem liberdade de decidir sobre coisa alguma. E claro que quando eu falo sobre isso, ainda hoje tem gente que tem esse sentimento. Meus meninos, meus alunos. Ainda tem gente hoje que ainda vive nesse tempo. Com o passar do tempo, a mulher, incomodada diante desse sistema opressor, conscientizou-se da necessidade de partir para a luta. Só tem esse direito quando luta. Então a mulher busca romper esse sistema opressor que tomava conta das vossas pessoas. Então, no ano de 1857, na fábrica têxtil de Cotton, em Nova York, nos Estados Unidos, um grupo de mulheres protestou através de uma greve contra a jornada diária de 16 horas de trabalho e os baixos salários. Ou seja, um grupo de mulheres se organiza nos Estados Unidos para protestar contra a sua situação trabalhista. Ou seja, explorada sem direito a dizer nada. Então, os patrões indignados resolveram tocar fogo no prédio e 129 mulheres morreram queimadas. Esse fato ocorreu no dia 8 de março e ficou oficialmente marcado como Dia Internacional da Mulher, uma forma de homenagear as operárias terrivelmente assassinadas. Professor, houve punição? Não houve punição. Mas as mulheres, a partir de então, só vieram conquistando direitos. E agora você sabe qual a origem do Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Na verdade, nós não temos que dizer comemorado. Nós temos que entender o dia 8 de março
como um dia triste para todas as mulheres que, de certa forma, se sentirem afetadas com o ato de bravura daquelas 129 mulheres que foram assassinadas por reivindicar condições melhores de trabalho. Então, dentro nesse sentido, eu trago para vocês aí a página seguinte, que diz o seguinte: são vários os desafios e as formas de discriminação sofrida pela mulher ao longo dos tempos nas últimas décadas. O avanço é visível, existe um certo avanço com relação a essa luta por parte das mulheres, mas ainda há muito a ser feito na busca pela igualdade. Hoje muitas mulheres acumulam a dupla jornada de trabalho. Ainda tem isso, as mulheres trabalham fora de casa e ainda assim trabalham dentro de casa também, pessoal. Nós temos que reconhecer essa capacidade que somente as mulheres têm. A grandiosidade, é claro que levando em consideração que essa grandiosidade é típica da mulher. Nós homens, no meu caso, homens, reconheço a grandiosidade das nossas mulheres brasileiras e evidentemente do mundo inteiro. O fato é que ainda há muito a ser feito. Muitas mulheres ocupam dupla jornada de trabalho, trabalham fora de casa para garantir mais uma renda para a família ou algumas vezes a principal renda, além de cuidar da casa e dos filhos e de ser responsável pela manutenção da organização doméstica. Ou seja, veja que a mulher acumula diversas funções e além disso tudo ainda provém a organização da casa. Algumas mulheres, inclusive, decidem não ter filhos ou adiar a maternidade para depois da conclusão dos estudos e da estabilidade financeira. Na família, os que trabalham fora ou apenas em casa precisam organizar uma rotina diária para que a necessidade seja satisfeita com a ajuda e a participação de todos os membros. Tanto a necessidade física como a alimentação. Contas, limpeza e segurança, com as necessidades afetivas, aquelas que apenas estudam, também pode fazer sua parte auxiliando o que for possível estipulado pelos pais. Ou seja, pessoal, as mulheres se destacam cada vez mais, mas ainda assim têm responsabilidades que vão além da sua simples desculpe o termo, além da sua jornada extra casa. Aí abaixo tem uma gravura de Tarsila do Amaral que destaca justamente a inserção da mulher nas fábricas, e ela resolve homenageá-las de certa forma, trazendo-as para a sua arte. A tela Operários, de 1933, da artista plástica brasileira Tarsila do Amaral, foi produzida em uma época em que a luta pelos direitos trabalhistas começava a se consolidar no nosso país. Com isso, surgiam reivindicações como redução de jornada de trabalho, salários adequados, estabilidade, férias e igualdade de condições de trabalho para homens e mulheres. Observe como a obra de arte retrata esse momento, exibindo rostos de homens e mulheres de diferentes cores e raça. Ou seja, a tela de Tarsila do Amaral, Operários, traz justamente a incisão da mulher no mercado de trabalho e não especifica nenhuma etnia específica. Na verdade, ela traz todas as etnias inseridas dentro do mercado de trabalho, principalmente atrelado à indústria, e que brigam por condições melhores de trabalho. Ok, pessoal? Então, dentro dessa perspectiva, nós falamos sobre a incisão da mulher no mercado de trabalho e a partir daí eu encerro a minha aula e gostaria que vocês deixassem seu like e se inscrevessem no canal, ok? Tchau, tchau, pessoal.